Eu não quero ofender, não quero provocar, mas é um fato. Se você ainda apoia o presidente Bolsonaro no Brasil de 2021, ou você ignora um monte de coisas, ou você é burro, ou tem uma falha de caráter. Gaste um tempo me ouvindo, que eu vou explicar a minha tese. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, essa não é a bolha bolsonarista, dificilmente aparece um por aqui, mas se eu conseguir resgatar uma alma vítima da manipulação desse grupo, meu vídeo de hoje já terá valido a pena. Antes de mais nada, eu quero acolher. Eu sei que eu fui duro na abertura, mas foi para chamar a sua atenção. Mentir, eu não menti. Tem que ser ignorante, burro ou desonesto para ainda estar com o Bolsonaro. Mas antes de se sentir ofendido, tenha em mente que ignorância é um termo amplo. Eu sou muito ignorante. Eu ignoro um monte de coisas, que vão desde alguns autores importantes que eu ainda não consegui ler, até filmes clássicos que eu ainda não vi, e ainda tem aquela ignorância sobre a qual a gente não tem a menor culpa. Se o Bolsonaro, por exemplo, se reúne lá com o Toffoli, com a Polícia Federal ou com o Ministério Público do Rio para discutir o destino do Flávio a portas fechadas, eu obviamente vou ser completamente ignorante quanto ao teor da conversa. Isso se eu souber que houve a conversa, porque todo dia em Brasília tem gente se reunindo para discutir coisas que impactam na nossa vida, muitas delas de forma nada republicana, e a gente fica aqui, ligando câmera e comentando no YouTube como se soubéssemos muita coisa. Em variados graus, todo comentarista político é ignorante. Como eu sou um dos mais ignorantes entre todos, eu já começo me avacalhando para você que está querendo se arrepender do bolsonarismo, mas está precisando de um empurrãozinho, não sentir que eu sou mais um daqueles chatos, sentados, do alto da empáfia, te apontando o dedo e dizendo: não avisei, não avisei. Eu sei que é difícil sair aí da proteção dos muros do castelo bolsonarista, porque uma vez que você sai, você já é recebido com pedrada, óleo quente, chuva de flechas. O patrulhamento vai existir, vai ser pesado, vão resgatar coisas que você disse no Twitter em 2012, vão achar foto sua de 2015 com camisa da seleção pedindo o fim da corrupção e fora Dilma na rua, você postou no Facebook, faz parte. Incomoda também essa sensação de que se você sair do bolsonarismo, você automaticamente vai ter que pular no colo do PT, o que contraria sentimentos que você alimentou por anos. É difícil ficar no vácuo. Eu nunca tive aí do seu lado, mas de ficar no vácuo eu entendo. Olhar para um lado e falar, pô, de um lado tem um Bolsonaro, um louco, um cara raso. Do outro, o Lula dando entrevista pro Reinaldo Azevedo, a Lava Jato, em que você botava tanta fé demolida pela dura realidade dos fatos, e a tendência óbvia é se perguntar, peraí, mas não roubaram bilhões da Petrobras? Nunca existiu mensalão? Ainda que aquele processo do Lula tenha sido todo avacalhado pelos interesses políticos que existiam por trás, e foi, isso zera tudo. Essa é a parte complicada, amigo bolsonarista quase arrependido. No Brasil pré-Bolsonaro, os mais jovens não vão nem acreditar em mim, mas é fato, no Brasil pré-Bolsonaro você tinha o direito de não se meter com política. Você acredita nisso? A gente convivia com as pessoas e não tinha a menor ideia sobre quem ela votou, quem ela apoia, a não ser que você perguntasse ou saísse esse assunto. Mas o Bolsonaro, você que ainda está com ele talvez não entenda, dividiu o Brasil inteiro em apenas dois lados possíveis, o dele e o outro. Nesse outro está todo mundo, embora ninguém se entenda muito bem e fique um brigando com o outro, em vez de unir forças contra esse mal. Essa é uma outra questão chata, delicada. Se a gente for entrar nesse imbróglio, Lula contra Ciro, Moro apoiando Danilo Gentili, cada dia um absurdo. Mas enfim, se a gente for entrar nesse imbróglio, Bolsonaro vai terminar o mandato dele e ainda corre o risco de se reeleger. Os petistas não gostam que a gente lembre eles disso que eu vou falar. Eles adoram me acusar de não ter votado em ninguém. Nisso eles têm razão. Eu me arrependo amargamente. Mas eles não gostam que a gente toque num assunto delicado. Lula nunca quis o impeachment do Bolsonaro. Há pouco mais de um ano, logo depois de sair da prisão, numa viagem à Europa, o Lula disse: eu tenho alertado o PT para ter paciência, porque nós temos que esperar 4 anos. A não ser que ele, Bolsonaro, cometa um ato de insanidade, cometa um crime de responsabilidade, a gente não pode fazer o impeachment dele. Mas
Se não fizer isso, não podemos achar que nós podemos derrubar um presidente porque não gostamos dele. Não podemos. Bom, isso foi antes da pandemia. Veio a pandemia e para nós que somos contra o Bolsonaro, não há a menor dúvida de que ele, durante o ano inteiro e até hoje, cometeu não um, mas vários atos de insanidade, vários crimes de responsabilidade. E de fato, sendo justo, agora o Lula acha que caberia o impeachment, mas continua contra. Ele disse em entrevista recente, em fevereiro: eu sinceramente acho que, com o andar da carruagem, se for pedir o impeachment agora, até cumprir todo o ritual, você vai chegar no ano que vem e aí é ano eleitoral. Entendeu? Mas aí você vai falar, só a título de sugestão de pauta para reflexão, que pode existir alguma agenda oculta nesse não interesse impeachment, como, por exemplo, repetir o segundo turno de 2018, só que sem um substituto de última hora, o que aumentaria em muito as chances de eleição do Lula, e você vai ser crucificado, porque a verdade é que o Lula é a maior chance hoje de nos livrarmos do Bolsonaro, sim. E realmente é um desserviço para o país levantar qualquer questão que possa minimamente atrapalhar o esforço nacional para nos livrarmos dele, Bolsonaro, dos filhos dele, do Olavo. Não vai ser tão fácil. O Brasil que sustenta o Bolsonaro não vai desaparecer. Malafaia, Edir, Valdemiro, bancada da bala. Se o Lula ou qualquer que seja o candidato não se ajoelhar no templo para ganhar a bênção, corre o risco de se ferrar. Os irresponsáveis podem até torcer para que o cenário pós-pandemia seja tão desastroso que a direita conservadora cristã chegue em 2022 sem argumento, politicamente frágil. Mas, poxa, quantas milhares de pessoas vão ter que morrer para que isso aconteça, além das 350 mil que já foram? Mas aí é que tá. Aqui é que entra o recado que eu queria deixar com você, bolsonarista quase arrependido. Se você é só ignorante como eu, não burro, você já percebeu que o Bolsonaro fala tem a firmeza de um prego fincado no angu. Não vale nada. Ele muda de discurso, muda de apoio. Se deixar de apoiá-lo, vira comunista no dia seguinte. Você tá vendo ele mudando o discurso em relação à vacina e máscara. Viu o mico que o Eduardo Bananinha pagou, dizendo que lockdown espalha vírus? Se todo mundo ficar trancado em casa, o vírus se espalha. E por que ele falou isso? Para poder falar em isolamento social com vocês, sem parecer que estão voltando atrás. A gente sempre defendeu o isolamento, o problema era só o lockdown. Então, meu caro bolsonarista quase arrependido, tá na hora de você pensar com a sua própria cabeça. Esse governo promoveu um genocídio. A CPI do Senado mostraria isso. Mas já estão falando em abrir a CPI depois da pandemia, ou seja, a maioria governista no Congresso e parte da oposição estão meio que nem o Lula, estão entendendo que impeachment não é uma possibilidade. Mesmo porque, com essas mentiras que você sabe que ele conta, ele convence os burros. Agora eu estou falando dos burros, não dos ignorantes como nós. E os burros são fiéis. Eleitor da Dilma ou do Aécio, para citar as eleições de 2014, eram menos burros. O Aécio quase empatou com a Dilma e eu não conheço um eleitor que diz eu voto nele de novo. Quando a Dilma sofreu impeachment, a maioria dos eleitores dela entendeu que havia um cenário político para que isso acontecesse. Hoje a gente sabe que foi uma enorme sacanagem. Deu no Bolsonaro. Mas como a gente não é burro, é só ignorante, a gente não tem problema em aprender e mudar de ideia. Então, de novo, se você não é burro, é só ignorante, mas não tão ignorante ao ponto de ignorar o vexame global e o fracasso do governo Bolsonaro, você não mora em Marte, você tem que largar esse grupo agora. Você tem que sair dos grupos de WhatsApp que apoiam ele. Ah, mas eu ainda não sei se eu concordo com tudo que eu tô vendo na oposição. Parece que agora só tem santo, ao mesmo tempo ninguém se entende com ninguém. Então, um erro que as pessoas cometem na política é muito parecido com o erro que as pessoas cometem quando saem de um relacionamento longo. É querer sair de um namoro ou casamento direto para outro. Não dá certo. Você pode descobrir que não ama, mas tem o hábito. Você se acostuma. Até com os defeitos das pessoas. Realmente, sair do Bolsonaro e pular no colo do Lula pode ser um ato meio radical. Mas você pode só sair, ficar na sua, observar o cenário. E uma vez que você, não sendo burro, for observando a triste realidade que esse governo representa, você vai chegar à mesma conclusão que muita gente já chegou no Brasil.
A gente já teve muito ex-presidente ladrão, a gente já teve muito ex-presidente incompetente, mas a gente já teve ditadura. A gente já teve essa aposta nefasta na divisão do nós contra eles. A gente já perdeu a liberdade. Bolsonaro é treva, é uma ameaça global, é uma ameaça para a nossa democracia. O posto Ipiranga dele também é uma fraude. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um órgão que o Paulo Guedes respeita, ele tentou até botar o Brasil lá, disse hoje, que o Brasil é a única grande economia do planeta em desaceleração. E não é culpa dos governadores e dos prefeitos malvadões, é culpa do Bolsonaro, que não comprou vacina e demitiu os ministros da saúde que entendiam de saúde. Aí agora a gente é obrigado a ficar fechando o comércio. Ele fez tudo isso com o apoio de Paulo Guedes e de milhares de militares com boquinha no governo. Por isso é que eu tô te falando o que você já sabe. Apoiar Bolsonaro em abril de 2021 é ignorância, burrice ou falta de caráter. Porque tem muita gente morrendo. Se você refletir sobre tudo isso que eu estou falando, vai concluir que não é preciso apoiar ninguém agora. O que você não pode de jeito nenhum é continuar apoiando o Bolsonaro. Espero ter ajudado. Meu nome é Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante. Estamos numa pandemia. Se for sair, use máscara. Muito obrigado, profissionais de saúde.